paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui estamos mais uma vez então no nosso canal, agora com o questionamento na qual eu já havia falado para vocês sobre relacionamento cristão. Então já de imediato, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative seu sininho para receber nossas notificações, amém? Então hoje nós estamos aqui com o nosso pastor presidente, Leandro Felício, e ele estará respondendo algumas perguntas. Então, paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Leandro Correia. Eu quero saudar também a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando e todos os inscritos do canal. Parabenizar o Leandro por essa iniciativa. E você, jovem, você, irmão, que participa desse canal, você que não se inscreveu, se inscreva. E eu quero registrar, Leandro, antes de nós entrar no tema, que hoje nós estamos no dia 21 de março de 2020. Está começando o outono oficialmente. E nós estamos em plena quarentena aí sobre a questão do coronavírus, então nós estamos usando bastante as redes sociais e o YouTube tem sido um canal bem importante. Parabéns pela tua iniciativa. Obrigado. Então, meus irmãos, vamos lá para a primeira pergunta, já de imediato para o nosso pastor. Como se deve ser um relacionamento cristão? Muito bem, irmão Leandro. Então, à luz da Bíblia Sagrada, que é o nosso texto de Deus que nos orienta, um relacionamento cristão, primeiro, ele tem que ser sério, de compromisso, com responsabilidade e, lógico, né, o jovem, tanto o moço quanto a moça, ele deve ter o consentimento dos pais e o acompanhamento daquelas pessoas que têm mais experiência para que tenha aí um futuro duradouro e seja um relacionamento duradouro. Pergunta número 2, pastor. O que deve fazer para um bom relacionamento? Primeiramente, tem que buscar a direção de Deus, né, Leandro? E como é que se busca a direção de Deus? Orando, né, conhecendo a Bíblia, sabendo o teu compromisso que tu tem com Deus e o teu namorado ou namorada tem o mesmo compromisso com Deus. Acima de tudo, um bom diálogo, né, um diálogo franco, sincero. Novamente, eu repito, a importância do aconselhamento dos pais e a participação de Jesus no relacionamento, né? Tem que ser um relacionamento com três. O namorado, a namorada e Jesus no meio. Verdade, pastor. Pastor, agora a pergunta número 3, pastor. Que muitos jovens questionam por que os jovens do mundo podem e os da igreja não podem. Que seria sexo antes do casamento. Pode? Segundo a palavra de Deus, ela é muito enfática, né? Ela diz que não. O sexo fora do casamento, ele é pecado. Antes do casamento é chamado de fornicação. E em Apocalipse o Senhor fala claramente que ficarão de fora os fornicadores, é aqueles que não têm a bênção do casamento. Pela Bíblia, Leandro, e a você que nos acompanha no canal do YouTube, o relacionamento sexual é exclusivo de um relacionamento conjugal, de marido e mulher que tem a bênção de Deus. Então a Bíblia diz que é pecado, que não se deve fazer, é fornicação, e o jovem ele deve se manter puro para o casamento. Lembrando que a moça, né, quando o símbolo de casar de véu, grinalda, de branco, simboliza a pureza. E ela representa a igreja com Cristo. Então o casamento tem um grande significado no reino espiritual. E nós vimos que muitos, por terem essa prática, aí, têm trazido verdadeiras desgraças, né, para a sua vida. Então o jovem quer ser abençoado, não tenha relacionamento sexual antes do casamento. Te resguarda, te prepara para o casamento e Deus vai te abençoar. Pastor, a pergunta número 4. Qual a idade recomendada para namorar? Bom, eu vou falar agora como pastor, à luz da Bíblia, e também como uma experiência que eu já tive em ser conselheiro tutelar, né? O Estatuto da Criança e Adolescente diz que o adolescente, a criança é até 12 anos incompleto, de 12 aos 18 incompleto é o adolescente. E segundo todas as orientações que nós temos dado, o menino é recomendado que ele tenha no mínimo 18 anos para ter um namoro sério e que ele esteja trabalhando. Se ele vai namorar sério, namorar menina em casa, ele tendo 18 anos e estando trabalhando, ele já está se preparando para um futuro relacionamento. E a menina no mínimo 15 anos com o consentimento dos pais. É lógico que isso é o ideal, mas a autoridade maior para esse tipo de coisa realmente são os pais. Nós sabemos que tem pais que até deixam, né, os seus filhos namorar com menos idade, mas geralmente, por toda a experiência que eu tenho, é difícil dar certo. É quase sempre problema. É que, tipo assim, pastor, ó, houve jovens que me questionaram, né, que na Bíblia fala de uma rainha que com 12 anos se casou. Aí foi onde eles me questionaram sobre isso, sobre a idade recomendada. Não, se nós olharmos assim à luz da Bíblia, lógico que isso foi no Antigo Testamento, né? Nós tínhamos
a poligamia e tinha outras culturas da época, como os ciganos fazem isso, né? As crianças já nascem prometidas, né? Então é um relacionamento extremamente diferente, porque tinha a noiva que só ia conhecer o noivo no dia do casamento, né? O pai já negociava e os noivos se conheciam no casamento e tinham que ter, não existia separação, não existia o divórcio. Então eu repito, Leandro, claro que os argumentos, como diz o apóstolo Paulo, para nós que somos cristãos, nós queremos ir à luz do que é saudável, do que é recomendável. Toda regra existe alguma exceção, é lógico. Sim. Como eu disse, os pais são autoridades no assunto. E às vezes não é recomendável porque a gente vê aí muitas anomalias e na maioria das vezes acaba não dando certo. Verdade. Só, pastor, assim, a pergunta número 5 nos diz: como saber quem é a pessoa escolhida por Deus para um futuro casamento? Primeiramente, nós temos tudo o que a gente precisa do Senhor e tem que falar com Deus, né, Leandro? Sim. E que forma a gente fala com Deus? Orando, pedindo a Deus uma esposa. Outro dia eu estava vendo o testemunho do nosso pastor João de Oliveira, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre. Quando ele era moço, ele disse, orava a Deus, pediu uma esposa para fazer a obra de Deus. E ele é casado com a irmã Eunice, né, há muitos anos. E eles têm feito a obra de Deus em conjunto. E eu tenho visto tantos testemunhos de homens e mulheres que tiveram seu casamento abençoado pela direção de Deus. Então, buscando a direção de Deus, buscando a aprovação dos pais, buscando a aprovação da igreja. A igreja sabe que é o melhor para o moço, para a moça, que eles devem ouvir com muita atenção. Porque geralmente, mesmo pela direção de Deus, o casamento é uma coisa muito séria e muitos encontram dificuldades. E outros que casam fora da direção de Deus, eu já vi moços e moças destruírem até a sua vida ministerial e hoje estarem chorando amargamente. Sim. Pergunta número 6, pastor. Em relação ao namoro para o noivado, tem algum tempo certo ou algo que o senhor possa ajudar? Bom, eu vou dizer assim aos irmãos, quando eu era adolescente eu estudei acerca disso e meu tio tinha um disco de vinil do reverendo Dario Salas que dizia que o namoro não era bíblico. Quando eu escutei aquilo ali eu fiquei até revoltado com aquela expressão e entendendo, não, que o namoro cristão, com acompanhamento, porque ele dizia que não, o noivado para casar, que é o bíblico, porque o noivado é um compromisso. Quando o moço e a moça noivavam na Bíblia, eles já tinham o mesmo compromisso de casado, porém menos a relação sexual. Então, diante do que a igreja recomenda, o que nós temos tido experiência, por isso que eu digo, a moça tem que ter no mínimo 15 anos, que pelas leis do Brasil ela tem que casar no mínimo com 16 anos. E o moço com 18 anos trabalhando, o recomendado em média, entre namoro, noivado e casamento, 1 ano, não mais que isso, não muito mais que isso. Então a gente vê que tem pessoas que às vezes se prolongam e acabam tendo problemas muito sérios. Então entre namoro, noivado e casamento, em média 1 ano aí, seria o recomendado. Pastor, e quais as consequências de um namoro de uma forma errada? É grave e terríveis consequências, né? Nós vimos na Bíblia exemplos disso. Nós vamos olhar, por exemplo, o exemplo de Diná, filha de Jacó, irmã de José, que ela era uma moça, e ali o filho do rei, o chamado Siquém, se apaixonou, embriagou, teve uma noite com ela, e aí os irmãos ficaram revoltados, ele quis casar, houve um derramamento de sangue, houve uma tragédia, eles tiveram que sair daquele lugar, Raquel acabou morrendo, teve sérias consequências por ter um namoro acelerado. E nós vimos também, às vezes, o instinto carnal, quando a gente vê o caso de Tamar, né, que o próprio irmão dela, Aminon, que era filho de Davi, se embriagou, teve aquela paixão da carne e seduziu ela e teve um relacionamento com ela e depois ele simplesmente quis repudiá-la e acabou ele sendo morto por Absalão e trazendo consequências graves na família de Davi. Então todo namoro fora da direção de Deus, tudo que é fora da direção de Deus, traz consequências graves, terríveis e às vezes irreparáveis. Pastor, eu vou deixar o 8 para depois, vou fazer a 9. Quais as brechas que não podem ser abertas em um relacionamento? Bom, se tu, dentro dessa 9 aí, se tu me permitir também, eu tenho 10 ali, né? Sim. Que diz como pode deixar um versículo para os jovens que estão assistindo, para eles refletirem, e os seus relacionamentos eles estão direcionados por Deus ou não. Eu respondendo as duas juntos,
eu fiz aqui até meio que um esboço, né, trazendo à luz da Bíblia para aconselhamento dos jovens que estão nos acompanhando no canal, e com base no Salmo 119, o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? A pergunta que o salmista faz. O maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. E a resposta está aqui, observando conforme a tua palavra. Então o jovem tem que ter um caminho segundo a palavra de Deus, para ele se manter puro, para ele se manter abençoado. E aqui eu tomei algumas notas de 12 brechas que nós devemos fechar rapidamente, assim, à luz da Bíblia, para ter um relacionamento saudável, e também depois eu deixei aqui alguns aconselhamentos bíblicos dentro desse versículo. Primeiro, dentro de um diálogo sadio, de um diálogo franco, se deve evitar o quê? Uma brecha. Apelidos desdenhosos, que revela às vezes um desrespeito enorme e também causa frustração no seu parceiro, no seu cônjuge quando for casado, mas ainda no namoro. Então tem que ter a valorização, o respeito, abençoar, não amaldiçoar, usar a boca para elogiar, para abençoar. Evitar a segunda brecha, uma linguagem ofensiva. Às vezes a pessoa se agride em palavras. Tinha que ser você, contigo não dá certo. Então procurar, ao contrário, elogiar. Terceiro, cuidar ambas as amizades, né? Sem limites, as amizades destemperadas, que podem também prejudicar o relacionamento. Então, geralmente, o moço e a moça, eles têm muita amizade. Quando eles começam o relacionamento, às vezes tem muita interferência dessas amizades, que ele deve ter cuidado. Evitar uma quarta brecha, palavra de desmotivadora. Você nunca vai vencer, nunca vai dar certo. Essas coisas que vão desanimando. Então, uma pessoa tem que levantar a estima do seu companheiro. E também, como quinta brecha, nunca compare. Por que tu não é que nem a ciclana? Por que tu não é que nem o fulano? Por que tu não fala assim? Por que tu não tiveste assim? Por que todo mundo é assim e tu é diferente? Não fazer esse tipo de comparação. Sexta brecha que nós devemos evitar. Tempo excessivo no celular. Hoje nós estamos aí com a tecnologia, mas também, às vezes, no namoro, às vezes as pessoas podem ficar ali conectadas e o outro querendo um pouco mais de diálogo, de atenção. E sétima brecha, né? Evitar o silêncio punitivo, ficar emburrado. Às vezes, se a pessoa não gostou de uma coisa, deixar bem clara, dialogar, conversar. Oitava brecha, evitar grosserias. Nono, ausência de romantismo. E décimo, evitar uma interferência externa, que eu já falei um pouco antes, a interferência da família e dos amigos, às vezes, que querem colocar o bedelho onde não é chamado. A gente fala aquela expressão que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E no relacionamento, por mais que tu tenha amizade, tu tem que evitar, colocar o limite e evitar essas tensões externas, essas interferências. O estresse do dia a dia, as consequências do mundo hoje contemporâneo, tantas coisas que acontecem, né, Leandro? E evitar culpar o outro, como é comum, a culpa é tua, evitar esse palavreado. Eu acho que tudo essas brechas aí que vem, principalmente deve ser, qual é que é a imunidade? A gente está falando hoje, né, de vacinas e tanto a respeito do mundo secular. Deve-se então fazer o quê? Dialogar, né? Bastante diálogo. Orar junto, né? Mateus 18 diz, Mateus 18, 19, 20, eu quero ler aqui, se permite, né? Aqui, Mateus capítulo 18, nos versículos 19 e 20. Até para ver o que Jesus falou acerca disso. Ele disse o seguinte, do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a oração, né? O casal deve orar juntos, os namorados devem orar juntos, se possível, jejuar junto, ler a Bíblia juntos, cultuar a Deus junto, ir na igreja, servir a Deus juntos. Ter um diálogo bastante sincero, companheirismo um do outro e perseverar, né? Que isso não é uma receita simples,
né, uma receita prática. Isso, na verdade, outro dia conversando, né, com alguém que já comemorou, um casal que já comemoraram as bodas de ouro. Quando é que a pessoa tem certeza do casamento quando é dirigido por Deus? Quando eles comemoram as bodas de ouro. Eles falam que depois de 50 anos que eles estão sempre aprendendo. E a número 8, né? A número 8, né, pastor? Então é 5 segredos para ter um bom namoro e um futuro casamento. Rapidamente, então, esses 5 aí, para ficar bem prático. Primeiro, servir Jesus juntos. Começa aí. Né? Tem que servir Jesus junto. Dificilmente um namorado que às vezes não tem. Por isso que a Bíblia diz, voltando, que não se deve, a gente não falou no decorrer, mas agora nesse primeiro ponto aí que nós estamos colocando, nesse primeiro segredo, é que o jovem cristão tem que namorar a jovem cristã. O jovem crente tem que namorar uma jovem crente, porque senão a Bíblia diz que é jugo desigual. Alguém disse assim, se um jovem crente namorar um ímpio, e a Bíblia diz que o ímpio é filho do diabo, quando é que ele vai visitar o sogro? No inferno. Então a vida vira no inferno. Lembrei agora de um testemunho de um pastor, Leandro, que uma menina queria namorar um moço que não era crente, e ele chegou a menina chegou para o pastor e disse, pastor, eu quero namorar o fulano. E ele disse, mas minha filha, ele não é crente, tu vai sofrer. Não, mas eu quero namorar com ele, porque os daqui da igreja nenhum vale a pena, esse aqui é um gato. E ele disse, cuidado que esse gato pode te zunhar e tal. E ele disse, não, mas eu quero coisa bonita para os meus olhos, eu quero uma coisa bonita para os olhos. É o que ela dizia. E depois que ela casou, depois de um tempo, poucos meses de casada, ela veio chorando para conversar com o pastor. E ela estava com uns 2 olhos roxos. E aí ele disse, ai pastor, eu briguei, fulano me bateu. Daí o pastor brincando, pois é, tanto que tu queria uma coisa bonita para os olhos, agora tá aí, né, com esses 2 olhos roxos. Então, o aconselhamento é esse, o jovem crente namorar jovem crente. E se for da sua igreja, muito melhor, porque eles vão servir a Deus juntos. Segundo, segredo, orar junto. Se os 2 são cristãos, não vão ficar falando bobagem, né? Eles vão orar junto, vão jejuar, vão ler a Bíblia, vão servir a Deus junto. Terceiro segredo, ser fiel um ao outro, querendo o bem um do outro. E não tendo segredo um com o outro. Terceiro segredo é não ter segredo. É ser fiel um com o outro, querendo o bem um do outro, não escondendo nada um do outro. E quarto, bastante diálogo, respeitando um ao outro. E em quinto, né, perseverar. Eles têm que perseverar junto, enfrentar os obstáculos da vida. E aqui eu quero ver se deixo mais uma referência bíblica que Jesus nos ensinou, depois o próprio apóstolo Paulo, né, que nos diz em Mateus capítulo 19, quando ele fala sobre este assunto, ele diz o seguinte, que eles devem, o homem e a mulher, o casal, perseverar unidos em oração em todas as circunstâncias para que eles possam vencer juntos. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o nosso pastor sobre relacionamento cristão. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram nos perguntar, no final do vídeo vai estar meu WhatsApp, minhas redes sociais todas, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei passando com o pastor em alguma outra oportunidade, estaremos falando de novo, amém? Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar seu sininho aí. E agora, para terminar, o pastor está fazendo uma oração, abençoando aqueles casais de jovens que estão nos assistindo ou que irão ainda nos assistir, amém? Amém. Muito obrigado, irmão Leandro, então, pelo convite. E fico à disposição para uma outra oportunidade também. Vai aí as sugestões, né, que os jovens vão estar dando, e não só os jovens, todos os irmãos, sim, para que esse canal seja abençoado por Deus. Então você que está aí do outro lado, fecha os teus olhos, quero orar pelo teu casamento, quero orar pelo teu noivado, quero orar pelo teu namoro. Senhor nosso Deus e Pai soberano, em tua presença, Senhor, estamos aqui reunidos e unidos, Senhor, na tua presença. Que a tua mão santa venha, Senhor, sobre este casal, sobre estes noivos, sobre estes namorados, para que eles sejam abençoados, para que eles estejam diante da tua face, diante da tua presença, para que eles sejam perseverantes e que a tua mão esteja sobre eles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Amém.